5 horas e 24 minutos, segunda-feira tumultuada, gente, porque começou com a notícia do pedido de demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O ex-chanceler sofria muita pressão do Congresso Nacional nas últimas semanas. A situação dele piorou demais depois que ele atacou a senadora Cátia Abreu pelas redes sociais, associando a pressão pela demissão a interesses na implantação do sistema 5G. A postura ideológica de Araújo gerou atritos com importantes parceiros comerciais, como a China, principal destino das exportações brasileiras, além de maior produtor de insumos para vacinas no mundo. O embaixador do Brasil na França, Luiz Fernando Serra, e o chefe da SECOM, almirante Flávio Rocha, são os nomes que o Palácio do Planalto discute atualmente para a substituição. Na avaliação de alguns parlamentares, o embaixador Serra é igual ou pior que Ernesto Araújo. Minha querida Amanda Klein, você que acompanha a fundo este governo federal, quero saber a sua impressão sobre a demissão de Ernesto Araújo e qual o seu palpite. Quem é que vai sentar naquela cadeira? Olha, eu não sei quem é que vai sentar naquela cadeira, mas acho que a pergunta mesmo, Paulo, é se a política externa vai mudar. Afinal de contas, até como me apontava o embaixador Rubens Barbosa, numa conversa que tive com ele mais cedo, a política externa é do presidente da República. Ele é que dá as cartas, as orientações, as diretrizes. Então, não adianta nada você mudar o embaixador, você mudar o chanceler, se você não mudar a orientação da política externa. E a verdade é que na avaliação de muitos professores de relações internacionais, diplomatas, embaixadores com quem conversei, foi a pior, é engraçado como todos são unânimes em apontar que essa foi a pior gestão, a de Ernesto Araújo, da história da diplomacia brasileira. Não se compara absolutamente nada. Ele deixou o nosso país isolado, ele conseguiu comprar briga com todos os principais parceiros do Brasil. Então, União Europeia, notadamente França e Alemanha, os Estados Unidos, porque o Trump não conseguiu ser reeleito, ele apostou tudo numa reeleição do Trump, ele, o presidente Bolsonaro, e agora no governo de Joe Biden você tem que começar ali, tentar resgatar alguma confiança ou reconstruir as pontes, porque foi uma diplomacia essencialmente personalista e não uma diplomacia de Estado. Queimamos pontos também com a Argentina, com China, que é nosso principal parceiro comercial, com a Índia, ao não apoiar o pleito da Índia na Organização Mundial de Comércio por uma quebra temporária das patentes, dos insumos para a pandemia da Covid-19 e também das vacinas. Então, a gente conseguiu arranjar rugas, se desentender, se indispor com todos os nossos principais parceiros comerciais. É uma política da destruição, é uma política do isolamento, uma política em que o país sai menor e ainda, para completar, tem a política do Ministério do Meio Ambiente, né, que também queima pontes e prejudica muito a imagem do Brasil no exterior. Então, acho que o Brasil, que sempre foi reconhecido como soft power, né, quer dizer, que tem esse poder da diplomacia, principalmente no que diz respeito ao meio ambiente, sai totalmente diminuído depois desses 2 anos de gestão do Ernesto Araújo. Aí agora tem alguns nomes cotados, né, o embaixador em Paris, por exemplo, que o Luiz Fernando Serra, que os parlamentares acham péssimo, mas nas palavras de alguns interlocutores com quem eu conversei, de algumas pessoas que acompanham com proximidade as relações internacionais, pelo menos é alguém que tem muito mais experiência que o Ernesto Araújo. Note, o Ernesto Araújo nunca havia ocupado uma embaixada, quer dizer, ele ascendeu ao cargo de chanceler sem nunca ter ocupado uma embaixada, não tinha particularmente um destaque intelectual, pelo contrário, e também não era um político, como foi, sei lá, José Serra ou Aloysio Nunes no governo Temer, que tinha diálogo com muitos setores. Então, ele não cumpria nenhum desses requisitos como perfil de chanceler, ele era alguém completamente fora da curva. E, pelo menos, o Lima, que é embaixador em Paris, tem muitos anos de diplomacia, já foi embaixador em Gana, em Singapura, na Coreia do Sul, agora em Paris é alguém que tem muito mais experiência e talvez não se deixe ser um pau-mandado, um sabujo do presidente Bolsonaro ou do filho dele, Eduardo Bolsonaro, que é quem realmente quer mandar nas relações exteriores do Brasil. Perfeito. Deixa eu colocar um pouco de pimenta no nosso debate aqui para a gente fazer uma análise e um raciocínio. Mark, eu estava pensando aqui, nos 2 primeiros anos de governo Bolsonaro, nós tínhamos Rodrigo Maia como presidente da Câmara e Davi Alcolumbre como presidente do Senado Federal. Nós não tivemos essa quantidade de trocas e essa pressão desse tamanho como nós estamos vendo hoje, né? Dá para fazer uma análise? Dá sim, Paulo, e essa observação é importante. Veja que nos 2 primeiros anos, o governo tinha no Congresso uma oposição organizada
oficializada pelas presidências das casas. Agora, o governo tem uma relação muito melhor com o Congresso. E o Congresso é que está, em grande parte, tensionando por essas mudanças. Então, a análise está certíssima. Além desses dois nomes aí que você já trouxe, que a Amanda, inclusive, apontou, tem também um nome que corre por fora, inclusive com o apoio da família Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, que é o Nestor Foster, que está atualmente nos Estados Unidos. Ele não está fora desta indicação aí, também luta ali com as armas que tem para tentar este posto. E o Centrão, o Congresso, também quer o cargo. Se discutem ali alguns senadores, se fala até no nome do Collor. Eu acho que o presidente não vai aceitar isso, mas o Centrão coloca alguns senadores ali que podem assumir o cargo. Então, tem muita coisa para correr embaixo dessa ponte aí. Tinha uma reunião agora às 5 horas, com toda essa confusão, não sei nem se ela foi mantida, mas tinha uma reunião agora às 5 horas para bater o martelo sobre quem seria o novo comandante do Ministério das Relações Exteriores. Agora, a verdade é que o Ernesto Araújo perdeu a capacidade de dialogar com os mais diversos setores. Não tem problema nenhum você ter uma postura ideológica forte. O problema é não entender que você, quando está em um cargo público, tem que sim dialogar com outros setores. Infelizmente, o Ernesto Araújo acabou apostando numa postura muito sectária, não ampliou e acabou caindo por causa disso. E a saída do Araújo significa a queda do último grande bastião da ala ideológica do governo, do setor ideológico do governo. Vamos relembrar aqui, já caiu os ex-ministros da Educação Vélez, o Weintraub, também caiu o ex-secretário da Cultura, o Alvim, o ex-chefe da SECOM, Weingarten, e por aí vai. Então, o último grande ministro, que tinha poder de ministro da área ideológica, caiu hoje, e isso é bem importante se tratando de governo Jair Bolsonaro. Muito bem, Marcos Souza. Meu caro Jorge Serrão, o que você acha dessa análise que a gente está fazendo aqui em relação a Rodrigo Maia e Arthur Lira? Quem está pressionando mais o governo? Quem pressionou mais o governo até então? Até então, hoje, quem tenta exercer uma hegemonia sobre o governo é o presidente do Congresso Nacional, o Pacheco. O Pacheco é muito articulado politicamente, um advogado muito experiente, e ele está jogando pesado para ter hegemonia. Hoje a briga é por hegemonia. Mais que o Lira. Mais que o Lira. Agora, eu queria dar um cavalo de pau nessa discussão sobre relações exteriores. A gente foca o debate muito no nome, muito nas polêmicas que o Ernesto Araújo criou. Como disse o Marco muito bem, ele tem direito de ter a opinião que ele quisesse ter, mas o Itamaraty, tal qual as Forças Armadas do Itamaraty, também é uma instituição de Estado. Então, qual é o problema brasileiro hoje? O nosso Itamaraty não está cumprindo aquilo que deveria ser o principal papel dele, que é o quê? Fomentar o comércio exterior brasileiro. E é esse assunto que interessa. O Itamaraty tem que discutir hoje geração de emprego, a soberania brasileira sobre os negócios e suas relações internacionais. E nós não cuidamos disso. Bolsonaro tem que dar um cavalo de pau nessa questão para que o Itamaraty volte a ter o papel que interesse ao Brasil e não a debates de fofocas sobre se o ministro acha uma coisa, acha outra, se ele é ideológico, se ele é direita ou se é esquerda. Agora, tem um outro ponto aqui importante, meu caro Marcos Souza, eu já vi que você me pediu a palavra. Nós estamos aqui discutindo a demissão do Ernesto Araújo, mas, até o momento, o Felipe Martins não foi afastado oficialmente. É uma grande dúvida, viu, Paulo, se ele sai mesmo ou não. Muita gente deu como certa a saída dele na sexta-feira, mas hoje não é tão certa assim. Se ele sai realmente junto com o Ernesto Araújo ou se vão dar mais uma chance a ele. Ele é muito próximo à família do presidente, trabalha no Palácio do Planalto, perto do gabinete presidencial, então vamos acompanhar para ver como se dará isso. Eu não, por exemplo, aposto 100% que o Felipe Martins sai de fato. Mas eu queria pegar um gancho no que falou o nosso colega aí na bancada para falar o seguinte. O Serrão falou muito bem sobre essa questão da relação comercial. E aí, essa questão do Ernesto Araújo teve essa confusão com a Cátia Abreu no fim de semana aí. A Cátia Abreu trabalhou muito bem, manipulou a opinião muito bem e fez com que o ataque que era dirigido a ela se tornasse um ataque ao Senado. E isso foi essencial para a saída do Ernesto como um todo. E essa confusão toda se deu em cima do 5G chinês. E isso é um tema a ser tratado com muita atenção pelo Brasil. Veja, a Cátia falou
que não pediu para o ministro agir em favor da China, mas confirmou que a conversa existiu. A Kátia, abertamente, publicamente, é uma grande defensora da China, né? Só ver qualquer fala dela que ela coloca isso. E aí o ministro falou que ela pediu, ela disse que não, fica o dito pelo não dito. Mas é inaceitável esta pressão do governo chinês em cima do Brasil para aceitarmos uma empresa denunciada no mundo todo por espionar pessoas. E para quem acha que isso é teoria da conspiração, é só ler o porquê que o Reino Unido já decidiu que a Huawei não entra lá. A Suécia e a Índia estudam ir pelo mesmo caminho. Tudo porque, segundo esses países, são claras as possibilidades da Huawei fazer espionagem para o Partido Comunista Chinês. Então, saindo o Ernesto Araújo, o debate sobre o 5G não sai e tem que ter muita atenção nesse sentido. Amanda, depois o nosso Serrão. Vai lá, Amanda. Não, na verdade, já foi publicado esse edital, né? Todas as empresas agora podem participar, por enquanto não há nenhuma restrição, a não ser para uma conexão privativa ali no Distrito Federal, que tem a ver com segurança de instituições de Estado, da Presidência da República e dos ministérios, mas é importante que a China possa participar desse pleito. Primeiro, por uma questão comercial, de diplomacia com a China, eu não sei que peso a China tem para esses outros países, mas para o Brasil, para a nossa realidade, ela tem um peso muito importante. É natural que a Kátia Abreu faça essa defesa, e isso não é lobby, nem é agiotagem, nem é achaque, não é nada disso, é simplesmente porque ela sempre defendeu os interesses do agronegócio. Obviamente, a China é o principal parceiro comercial do Brasil e compra muito as nossas commodities, né, as nossas matérias-primas, é natural que ela queira fazer a defesa desse interesse, e também depois por uma questão econômica. A Huawei hoje tem 35% da infraestrutura de rede telefônica, de telecomunicações do Brasil. Se a Huawei não pudesse participar desse leilão, isso significaria ter que comprar ou refazer toda essa parte de infraestrutura. Quem é que vai pagar por isso, em última instância? As teles, e vão repassar isso para o preço consumidor. Então, as próprias teles já divulgaram uma carta aberta pedindo que todos esses atores possam participar do leilão do 5G. Acho que essa é uma questão que tem que ser pacificada. Agora, o que o Ernesto Araújo fez ontem nesse tweet foi um contra-ataque coordenado, orquestrado pela ala ideológica do governo, que se sentiu acuada pelo Arthur Lira e pelo presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, nos últimos dias, pedindo a saída do Ernesto Araújo, e decidiu dar um contra-ataque ontem. Só que aí a emenda saiu pior do que o soneto, e eles querem justamente fazer valer essa teoria, né, de que a China estaria por trás da queda do Ernesto Araújo. Cai como uma luva para a teoria conspiratória dos bolsonaristas. Serrão. Bom, essa questão do 5G ela é fundamental para o futuro econômico do Brasil. O Ministério das Comunicações já está com uma diretriz, e isso está sendo seguido muito seriamente, de que não haverá monopólio nessa questão do 5G, como já ocorreu tempos atrás na questão da telefonia. E hoje a gente tem uma internet que é uma porcaria e uma telefonia que custa muito caro. No 5G, nós devemos e precisamos ter competição de verdade e qualidade do serviço que vai ser prestado aqui. Então, se vier o chinês ou vierem outros parceiros internacionais que virão, a coisa vai ser boa e tem que ser boa para o brasileiro. Perfeito. Mark. Não, rapidinho, a Amanda falou em teoria da conspiração e eu sabia que ela ia usar esse termo, por isso que eu já, inclusive, me adiantei aqui. Amanda, você adora usar o exemplo do Reino Unido no lockdown, você sempre usa como exemplo. O Reino Unido proibiu a empresa chinesa de entrar lá porque, segundo o Reino Unido, há elementos confiáveis de que a empresa faz espionagem por Partido Comunista Chinês. Quem está dizendo isso é o Reino Unido. A Suécia tem os mesmos elementos, a Índia discute a mesma coisa, os Estados Unidos discutiu por muito tempo. Ninguém está falando aqui que eles não podem participar, mas sim, o Brasil precisa tomar cuidado e colocar regras claras em favor do sigilo de dados. As pessoas têm que ter privacidade. Não se dá para deixar uma empresa controlar dados tão sigilosos e tão importantes como esses ao seu grau para zero. Vai lá, Amanda. Não, só para encerrar, a única notícia que a gente tem recente de espionagem foi da Agência de Segurança Nacional Americana, né? NSA, recentemente, há poucos anos, espionou lá as comunicações da ex-presidente, da então presidente Dilma Rousseff e de seus ministros. Então, espionagem por espionagem de comunicação, o fato é que a gente não tem nenhuma prova que a Huawei chinesa faça isso, ela já deu muitas garantias que não. E se o Reino Unido,
vai decidir o que é melhor para o seu país, na sua realidade, é completamente diferente da nossa. Cada país tem que fazer essa avaliação interna